Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo a gente vai falar sobre a matriz de gerenciamento do tempo. Na quinta passada, a gente falou sobre a questão de escolher determinadas atividades para se colocar em movimento, né? E um dos critérios que eu utilizo para escolher essas atividades e depois começar a aumentar o número de atividades onde eu vou agir, né? Eu particularmente prefiro uma coisa de cada vez. Não é que eu vou ficar esperando, mas eu tenho um grupo de coisas, eu já falei sobre isso, e vou deixar o vídeo da semana passada no card aqui, esqueci de avisar. Eu tenho um grupo de coisas que eu coloco para serem feitas e aí eu vou detalhando o que pode ser feito, o que dá para eu ir agindo, sobre o que eu posso ir agindo. E aí, um dos critérios que eu utilizo para eleger aquilo que eu vou fazer e organizar o meu tempo, principalmente agora que eu estou em casa, porque eu estou em licença médica, é a matriz de gerenciamento do tempo. Eu vou utilizar as ideias que são passadas nesse livro aqui, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Antes de falar da matriz, eu quero dizer que eu gosto muito desse livro, né? Ele é do Stephen Covey, acho que é assim que fala o nome dele. Mas sempre eu vou dizer que a gente tem que ter a capacidade de ler, de entender o contexto que ele escreveu, de entender quem era a pessoa que estava escrevendo, né? Qual era o foco dele. Ele tem ideias muito bacanas aqui nesse livro, mas também não entender que é uma fórmula mágica que vai resolver todas as coisas. Quando esse livro foi lançado, ele foi muito encarado assim como, se você seguir tudo, isso resolve tudo. Não é bem assim, né? O ser humano é um tanto quanto mais complexo do que isso, mas isso não invalida as ideias e as coisas que ele coloca aqui. É claro que ele coloca dentro da visão dele, do que é o mundo corporativo, porque ele tem um foco para isso. Ele colocou as ideias aqui dentro, inclusive de uma perspectiva do que era a vida espiritual dele, e tem reflexões bem interessantes, mas a gente tem que entender que a gente vive num contexto diferente, num Brasil diferente, que tem outras variáveis, outras coisas que precisam ser levadas em conta. Com isso, eu não estou dizendo que é um livro ruim, que as ideias não sejam boas, eu só estou dizendo que nem todas as ideias são totalmente aplicáveis e que é possível, até porque a gente é humano, né? Ser humano, a gente adapta as coisas. Eu, particularmente, sigo o conselho bíblico, examinai tudo e retenho o que é bom. A matriz da organização do tempo que ele usa também é utilizada por outros autores, e eu, como estou ainda limitada em termos de espaço para gravação, eu não vou usar um quadro para mostrar para vocês, que era o que eu queria. Mas eu vou colocar aqui na tela, né? Essa matriz ela é dividida em 4 quadrantes, que a gente vai chamar, tá? 1, 2, 3, 4. E você tem 2 eixos nessa matriz. As coisas, um eixo que marca o que não é importante, o que é importante, o que é urgente, o que não é urgente, tá? Nesse primeiro quadrante aqui, a gente vai ter as coisas que são importantes e que são urgentes, né? Que é aquilo assim, que é muito importante que você tem que fazer e que é urgente que você tem que fazer. Você tem no segundo quadrante coisas que são importantes, mas não são urgentes. Você tem no terceiro quadrante coisas que não são importantes, mas que são urgentes. E a urgência aqui tem a ver com requer a sua atenção agora. Então eu estou aqui gravando o vídeo e de repente alguém toca a campainha, ou o telefone toca, ou alguém me chama. Dependendo do que é que está me chamando, do que é o telefonema e de quem é que está me requisitando, é uma coisa que não é importante, não é porque a pessoa não seja importante, porque está me chamando para perguntar uma coisa banal, ou está me chamando para perguntar alguma coisa ali no portão que não tem importância, mas se torna urgente, porque exige que eu faça agora, porque eu tenho que atender agora. Então tem as coisas que
não são importantes, mas que se tornam urgentes e que acabam tomando muito do nosso tempo. E você tem as coisas que não são importantes, não são urgentes e que também tomam o nosso tempo. Ele vai falar no livro da tendência que nós temos, quem vive apagando incêndio, nesse sentido, de estar sempre focado no quadrante 1, nas coisas que são importantes e urgentes. E o que acontece com isso? Isso gera muita ansiedade. Se você está sempre resolvendo coisas que são urgentes e importantes, essas coisas precisam ser resolvidas? Precisam. Mas a gente precisa aprender a olhar para o quadrante 2. É esse quadrante 2, trabalhando no quadrante 2, nas coisas que não são urgentes, mas que são importantes, que vão fazer com que o quadrante 1 diminua. Porque você já tratou das coisas que são importantes, quando elas ainda não eram urgência. O problema é que a gente só trabalha as coisas que são importantes quando elas viram urgência. E quando a gente está sem foco, a gente acaba gastando muito tempo nas coisas que não são importantes e não são urgentes. Aqui é uma consideração que eu quero fazer, que é muito importante. Assim, ele vai defender em um determinado momento que a gente tem que eliminar as coisas que não são importantes e não são urgentes. A questão toda é como é que você pensa o que não é importante. Porque a gente tem a tendência de colocar o que não é importante como coisas, como assistir uma série, como descansar, como ficar de bobeira, como se isso não fosse importante. Mas ele no livro vai ter um momento que ele fala que você precisa afinar o instrumento. E o que é afinar o instrumento? É você se preparar. Eu tenho um vídeo, inclusive, que eu falo sobre afinação. A importância de você ter um momento de parar e dar uma afinada. E às vezes a sua afinada, o seu momento de parar e esvaziar um pouco a cabeça, de parar de pensar nas coisas, é ver uma série. E aí, nesse caso, não é uma questão de estar fazendo algo que não seja importante, porque se dar a parada é importante. Existem coisas que você pode fazer e tem um aspecto de que você está procrastinando. Você está deixando de fazer aquilo que você devia estar fazendo para fazer aquilo e fugir, se afastar do que você devia estar fazendo. Mas essa mesma coisa, feita sobre um outro aspecto, com uma outra reflexão sobre ela, não teria problema nenhum você estar fazendo. Você parar e ver uma série, ou dormir à tarde, ou parar e bater um papo com um amigo, conversar no telefone com uma pessoa, ou ficar trocando o zap, ou se distrair no Facebook, não tem problema nisso, gente. Pelo amor de Deus, isso aí as pessoas colocam como... o problema é quando você está fazendo isso, e fazendo isso sem questionar, sem colocar isso no lugar certo. Sem colocar isso como algo que é importante para você fazer. O problema é quando você está deixando de fazer tudo na sua vida para ficar vendo Facebook ou Instagram agora, né? Que está mais na moda. O problema não é esse. A questão é, eu posso organizar o meu tempo para que eu use o meu tempo fazendo coisas que são urgentes e importantes e fazendo coisas que são importantes, mas não são urgentes. Né? Dando tempo para essas coisas, fazendo essas coisas e entendendo que eu posso sim, não é importante eu ficar no Instagram. Não sei, talvez seja a maneira de você se distrair, de você esvaziar a sua cabeça, e talvez você esteja precisando. Então, assim, não deixe de fazer aquilo que você precisa fazer por causa dessas coisas, né? A pessoa vive na academia, não faz mais nada na vida dela. Poxa, mas ir para academia é importante. Se você gosta de academia e se você estabeleceu
uma rotina de exercícios físicos na academia. A academia, nesse momento, é uma coisa que é não urgente, né? Mas importante, você está fazendo. O problema é quando você está fazendo qualquer uma dessas coisas com a intenção errada, da forma errada. Não é o que você está fazendo, mas por que você está fazendo e como você está fazendo. Aqui eu quero deixar, para terminar, uma observação importante sobre essa matriz, antes de propor que você faça um exercício com ela, né? Eu já notei que muitas vezes, quando a gente não dá a devida atenção para as coisas que supostamente não são urgentes, mas que são importantes, a gente acaba depois tendo que tratar delas quando elas se tornam urgentes. Isso eu vivi na minha vida com a minha saúde. Então, o peso para mim era uma coisa que era importante, urgente eu resolver. Eu fui lá e resolvi. Eu me dediquei durante algum tempo, alguns meses, mais de um ano, para reduzir o meu peso. E eu consegui fazer isso. Mas eu não estava atentando para a minha saúde, a verdade é essa. Eu estava atentando para o meu peso, por uma questão de saúde também, porque eu queria me sentir menos cansada, estar mais leve, estar mais satisfeita com a minha autoimagem. E aí eu me dediquei a isso e fiquei super satisfeita, eu já falei isso em vídeos anteriores. Mas eu não estava atentando para a minha saúde. E aí se tornou uma coisa urgente e importante, porque eu adoeci. Então, olhe para a sua saúde, se você não está dando devida atenção para a sua saúde bucal, agora eu perdi dente, né? Se tornou urgente e importante. Para a sua saúde bucal, para a sua saúde física, para a sua saúde emocional, para a sua saúde espiritual. Olhe para essas coisas antes que dê ruim, como diz o outro lá, né? Ai, deu ruim. Antes que dê ruim, olhe para isso, né? Eu faço terapia há muitos anos e é muito comum eu conhecer pessoas, eu conversar com pessoas, eu tenho amigos que é assim, fica mal, fica deprimido, fica ruim, vai para terapia. Fica bem, sai da terapia. A pessoa não percebe que a gente tem que cuidar dessas coisas que são importantes e não estão trazendo urgência para que elas não virem urgência. E isso é muito importante. É a mesma coisa com a nossa saúde financeira, né? A gente acaba dando um jeito, correndo atrás. Isso quem fala é o Tony Robbins. Porque aí você tem uma questão para resolver e tem que resolver, você vai lá, dá um jeito, e faz o dinheiro, e se movimenta, e agita, e resolve aquilo. Porque se tornou urgente, é importante e urgente. Mas aí, quando você está numa maré mais tranquila, você meio que relaxa com a sua educação financeira. E no Brasil a gente tem um problema sério de educação financeira. Eu tenho um problema sério de educação financeira. E a gente precisa estar cuidando disso o tempo todo, para isso parar de ser urgente e se tornar algo que não é urgente, mas que é importante a gente tratar. Eu não estou dizendo aqui que a culpa é sua de você estar endividado e nem que a culpa é minha de eu estar endividada. Em parte é sim, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, mas em parte não. A gente vive num sistema financeiro muito cruel, na minha opinião. Então, assim, a gente assumir essa responsabilidade como um todo é muito crítico, porque a gente já entra no campo, nesse campo financeiro, fadado a fracasso. Né? Principalmente se você é uma pessoa que vive com uma renda mais baixa. Então, assim, a gente precisa estar atento a isso, ter consciência, mas não se eximir de cuidar daquilo que está sobre a nossa responsabilidade. E a matriz da administração do tempo, para você olhar em que você tem focado mais, como é que eu faço, qual é o exercício. Eu olho e vejo assim, nessa semana, o que eu fiz? Eu fiz mais coisa desse ou desse quadrante. Em que quadrante eu agi mais? Quando eu fiquei descansando, eu estava descansando conscientemente, não, estou me dando um tempo, tal, ou eu estava, adiando coisas que eu tinha que fazer? Qual foi o sentido? Não é o que eu estava fazendo,
mas com que sentido eu estava fazendo. Não se cobre também ser o produtivo 24 horas por dia. Por favor, não vamos cair nessa armadilha do mundo moderno, né? Vamos ter parcimônia aqui. Mas assim, eu analiso, vejo, e aí quando eu organizo a minha semana seguinte, eu procuro pensar o que eu posso fazer e o que eu vou fazer que está no quadrante 2. São coisas importantes, mas que não são urgentes. Por exemplo, terminar de ler um livro que eu estou lendo. Como eu estou lendo, não estou lendo para uma prova, não estou lendo para uma aula, não estou lendo com a obrigação de explicar nada para ninguém, eu estou lendo para aprender aquele conteúdo. Isso é importante, porque é autodesenvolvimento, né? Você está melhorando o seu nível de conhecimento. Ah, mas isso não é urgente, acaba não sendo urgente. Então a gente acaba adiando, pelo menos eu. Depois eu leio, eu tenho coisas mais urgentes para fazer. Mas eu procuro separar um horário, um dia, me programar e combinar o prazo comigo, combinar o dia comigo, para que eu cumpra aquilo, para que eu depois não tenha que ler na urgência, que aí você nem faz tão direito assim. Então, é isso. Eu vou ver se nos próximos vídeos eu falo do que eu acabei de falar agora, que é a questão de como você estabelecer o prazo, né? E a importância de estabelecer o prazo. Bem, se você quiser dar uma estudada sobre isso, relacionado à procrastinação, né, e algumas dessas coisas que eu estou abordando, eu vou deixar no link aqui embaixo um acesso para um curso, um mini curso que eu fiz, são 5 aulas, falando sobre a procrastinação. Esse curso estava num ambiente de ensino em que eu tive alguns problemas com pessoas relatando problemas para acesso, enfim. Então eu mudei e coloquei no Google Aulas. É gratuito, você não vai pagar nada. As aulas estão lá, é fácil de assistir. E se você tiver interesse, vai lá, dá uma olhada. Pode deixar comentário lá que eu respondo. Tem lugar para você comentar em cada aula. E a gente pode conversar mais sobre isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, deixar o seu comentário e se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu, ativa as notificações, é um sininho que tem aqui embaixo para você receber o aviso dos novos vídeos. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.